Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz. Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! 4 de abril de 2025, estamos começando mais um Balaio de Gatos, tá? A gente soube ontem que a Vigilância Sanitária interditou o abatedouro municipal por várias questões sanitárias, né? Ou seja, falta de condições sanitárias. A gente está tentando ouvir a pessoa que estava com a concessão e assim que a gente tiver essa informação, a gente traz aqui para vocês. Por enquanto, está fechado, deve, obviamente, ser retirada essa concessão da pessoa que estava lá administrando e agora vai ser passada para outra, né, que eles ainda vão selecionar, né? Vamos saber como é que vai funcionar o abatedouro municipal e como que vai ficar a carne consumida, né, pelo iguatuense nesse período que o abatedouro estiver interditado. Mas vamos lá. Eu tenho falado já há algum tempo que esse decreto de calamidade financeira, ele não se sustenta. Que ele foi feito, na realidade, apenas para passar a boiada sem licitação, sem transparência, sem uma série de coisas. E os fatos, desde o dia que a gente questionou esse decreto, eles vêm confirmando exatamente essa narrativa. Mas tem um detalhe que a gente conseguiu apurar na Confederação Nacional dos Municípios, o que eles definem como um decreto de calamidade financeira. Pois é disso que eu quero falar hoje. Então senta aí que lá vem história. Era uma vez, na terra do Balaio de Gatos. E no episódio de hoje. Desde janeiro de 2025, a cidade de Iguatu enfrenta uma crise financeira declarada pelo prefeito Roberto Filho, que revelou uma dívida enorme de mais de 416 milhões de reais, incluindo débitos com precatórios, no caso vencidos, fornecedores, tributos e empréstimos. Bom, gente, o decreto de calamidade financeira, em teoria, deveria cortar despesas. Ele precisa de um plano de recuperação fiscal. Esse plano não existe. Pelo menos, nunca foi apresentado a ninguém. Só se fala das dívidas, fala dos culpados, supostos culpados, fica nesse debate de foi A, foi B, foi C, foi D, mas até agora nada de concreto com relação a essas dívidas. Pois é. Mas rapaz. Em teoria, deveria cortar gastos, suspender investimentos, tá? E até reduzir salários de gestores. Na prática mesmo, isso não aconteceu, tá? Pois é. O decreto ainda não foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Pelo menos não há nenhum documento, tá, que mostre que o Tribunal de Contas emitiu um parecer concordando com isso. O que significa que todas essas medidas, sem essa validação, não têm legalidade. Ou seja, não tem validade legal. E o cenário piora. A folha de pagamento do município cresceu 34% em apenas 3 meses. No Balaio de Gatos de ontem eu detalhei sobre isso. Mas rapaz. Os decretos de calamidade financeira prevêem uma redução temporária de salários. Olha só, 20% para prefeito e vice, 10% para secretários e funcionários comissionados, em média, é cortar na própria carne, é dar o exemplo. Mas, na realidade, os salários foram aumentados. O do prefeito foi aumentado, o dos secretários foi aumentado e não diminuído, e não abatido. Ou mesmo que tivesse sido aumentado, que fosse diminuído. Nada disso aconteceu. Uma preocupação dos gestores é que a lei de responsabilidade fiscal exige que os gastos com o pessoal não ultrapassem 54% da receita corrente líquida, um limite já ultrapassado em vários municípios, tá? E que o TCE está de olho. E que Iguatu está no limite. O decreto também proíbe novas despesas, obras com investimentos e contratações que dependam de recursos próprios, ou seja, o dinheiro do município é para ser usado para sanar as contas até chegar no equilíbrio fiscal. Isso, pelo jeito e pelo andar da carruagem, parece que não está sendo feito. Porque não há, inclusive, prestação de contas, tá? No entanto,
Só o Tribunal de Contas do Estado pode decidir se esse decreto é validado, o que torna a situação extremamente arriscada. Tá? A crise, que não começou agora, certo? Vem de gestão anterior, certo? E deixou problemas, como salários atrasados e o 13º não pago a vários servidores. Mas, rapaz, Em dezembro de 2024, servidores fizeram greve e foram mais 2 depois, tá? Já na nova gestão, aumentando a pressão sobre a atual administração. Mesmo com pagamentos parciais recentes, a folha de pagamento ainda sufoca o orçamento. E é estranho, porque falta dinheiro para pagar quem trabalhou dezembro, temporários, comissionados, enfim. Mas não falta dinheiro para empregar várias outras pessoas, tá? Nessa nova gestão. Que, inclusive, já contraria a dificuldade financeira e fiscal, pagando dentro do mês. mas, rapaz, O problema é claro. Um decreto de calamidade não pode ser apenas uma promessa ou utilizado apenas para passar a boiada. Ele precisa ser cumprido e aprovado pelo TCE, vou repetir. Ou será apenas um pretexto para justificar uma situação insustentável e sem transparência, como estamos agora vendo. mas, rapaz, Sem medidas concretas e uma resposta firme do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o decreto corre risco de se tornar só mais um papel esquecido em meio à crise. E, no fim, quem paga a conta são os moradores de Iguatu, que já sofrem com serviços precários e falta de investimentos reais. Portanto, eu estou esperando que esse documento seja emitido. Por enquanto, a única movimentação do TCE foi questionando a contratação de uma empresa para o lixo, que nós acertamos o valor, inclusive, 2,3 milhões, tá? Por apenas 2 meses. E essa coisa toda que aconteceu, toda ela que aconteceu, o TCE está pedindo explicações, porque a Ecolix pediu que fossem feitas correções, porque, segundo eles, todo esse processo estaria viciado. Então, a gente tem que esperar que o TCE tome decisão. Essa é a única manifestação até agora do Tribunal de Contas do Estado em relação a essa gestão. A outra foi dar a eles, já no primeiro mês, um certificado de falta de transparência. mas, rapaz, Tá? Por quê? Porque o portal da transparência estava fora do ar. A gente não sabia de nada. Pois é. Balaio de Gatos apresenta Vale o Dito. Prontos, preparados e querendo. Os embates estão de volta e o clima vai esquentar. De um lado, o deputado Agenor Neto. Do outro, Marcos Sobreira. Qual lado você escolhe? Agenor? Marcos? Ou você tá na torcida pela briga? Balaio de Gatos. Vale o Dito, porque aqui o bicho vai pegar. E no capítulo de hoje... mas, rapaz, Ontem, na 23ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Ceará, rolou o maior embate do ano até agora. Os protagonistas, os deputados estaduais Marcos Sobreira, do PSB, e o Agenor Neto, do MDB, ambos representantes de Iguatu. A confusão começou quando o Agenor Neto, durante seu discurso sobre os problemas da cidade, desmentiu um trecho da fala de Marcos Sobreira. O detalhe é que Marcos já tinha saído da Assembleia, mas ao saber da fala, voltou e pediu a palavra. Foi aí que o clima esquentou. Teve réplica, tréplica, troca de farpas e acusações de ambos os lados. O bate-boca durou cerca de 20 minutos, considerando a primeira fala de Marcos. mas, rapaz, Na fala de Marcos, né, ele não respondeu às acusações de Agenor e focou apenas no precatório de 33 milhões, aliás, nos precatórios, que somados todos dão mais de 50 milhões. Marcos insinuou que a desapropriação não trouxe, né, ou não teria trazido benefícios reais para a cidade. Pelo menos é o que a gente entende na fala dele, está muito claro. Não trouxe um pé de pau ou um pau de pedra, alguma coisa desse tipo. Mas Agenor rebateu, dizendo que o dinheiro resultou na construção de 134 casas e outras melhorias. Tá? Porém, Marcos não explicou porque o valor inicial, que a gente já explicou aqui para vocês, e ele deveria saber disso porque é advogado, né, que poderia ser negociado por menos de 12 milhões, que era o tal do precatório, que é motivo, inclusive, que não é razão, e eu já disse por quê, desse decreto de calamidade financeira, subiu para 33 milhões, como aconteceu com outros precatórios também.
Isso teria ocorrido e ocorreu, porque a gestão do ex-prefeito Edinaldo Lavor não fez o pagamento do precatório quando ele foi cobrado. E a dívida acumulou juros e multas. Então, não são 33 milhões, são 12 milhões, mais outro tanto, até chegar a 33, só de juros e multas. Essa informação não foi passada. Além disso, o Marcos não respondeu às acusações do Agenor sobre falta de iluminação pública, que ele cita no discurso dele, licitação do lixo, crise no abrigo das crianças, desvio de emenda da PAI, decreto de calamidade financeira, buracos nas ruas e aumento da folha de pagamento, entre outros temas levantados na primeira fala do adversário. Mas, rapaz, Se quiser conferir tudo na íntegra, você pode pegar na página da Assembleia ou acompanhar a edição de hoje do podcast Baião de 2. Se você não puder assistir, assiste depois, tá? Que fica lá gravado no YouTube. Onde as falas serão apresentadas na ordem correta e sem cortes, não tem nenhuma edição. mas, rapaz, Para que cada um tire suas próprias conclusões, tá? Por questão de tempo e para evitar edições que possam distorcer os fatos, assistam e tirem suas próprias conclusões. A gente não vai aqui exibir trechos isolados de nenhum dos dois. mas, rapaz, Ok? É isso aí. E por questões técnicas, as minhas desculpas. O capítulo de hoje do Castelo de Cartas de Iguatúria, né, a dinastia Lacorte, será postado amanhã no Instagram da Mais, tá bom? Pela falta, pedimos desculpas. Foi complicado a quinta-feira, porque tomou muito tempo, principalmente por conta dessa confusão que foi lá na Assembleia, tá bom? mas, rapaz, Eu sou Luiz Sucupira, bom fim de semana para você, até segunda-feira, não vá brigar com coleguinha por política, vá se divertir, tome sua cerveja, debata a sociedade, porque Iguatu é a nossa casa e a nossa causa é Iguatu. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só achei que foi assim. Pra frente, Sucupira! Vidinha aqui tá muito parada. Minha mão tá coçando pra dar uns bufetes.